Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. No programa de hoje, vamos conversar com o secretário municipal de Gestão e Modernização Administrativa da Prefeitura Municipal de Santa Maria, Marco Antônio Mascarenhas. Muito obrigado, Marco, por ter aceitado nosso convite, estar aqui conosco no estúdio da TV Câmara, para falar um pouco mais aí dessa secretaria tão importante, né, para a administração municipal. Eu que agradeço, Matheus. É um prazer estar aqui hoje aí falando contigo, tá? Sobre a administração pública municipal, em especial a nossa Secretaria de Gestão e Modernização Administrativa. Marco, assim para começar para o telespectador, né, que está nos assistindo, né, tu foste em 2017 procurador aqui da Câmara de Vereadores e agora passou por outros cargos e agora assumiu, acho que nesse ano de 2019, se não estou enganado, essa secretaria. Queria que tu falasse um pouco dessa diferença assim de gestão. Né? Claro que são áreas, a questão da secretaria é mais ampla que somente a questão jurídica, né, da procuradoria, mas queria que tu falasse um pouco mais dessa diferença assim, do legislativo para o executivo e dessas funções mesmo que tu ocupou recentemente. São diferenças significativas, né? Então é importante ressaltar que os dois poderes atuam de forma bastante diversa, né, nas suas áreas de atuação. Enquanto o Poder Legislativo, né, tem a sua missão de legislar e fiscalizar, o Poder Executivo faz a administração, né? Então, com essa oportunidade, na verdade, de fazer esse trabalho na Secretaria de Gestão nesse ano 2019, né, nós nos deparamos com uma série de desafios, né? Desafios que a própria administração pública ela impõe no dia a dia, né? Desafios de uma época, né, de um cotidiano em que as coisas têm que andar rápido, né? E da melhor forma possível, né? Com qualidade, né? Vencendo as dificuldades do dia a dia. E a Secretaria de Gestão é uma secretaria meio, né? Então, nós falamos assim como outras secretarias também da Prefeitura de Santa Maria, né? Assim como as finanças, né? Também a própria Procuradoria-Geral, que não é uma secretaria, mas enfim, também faz trabalho de meio, né? E é meio por quê? Porque por ela, na verdade, passa, né, todos os processos envolvendo a tramitação de todas as secretarias, né? Da mesma forma também, obviamente, ela atua para fora, né? Então é uma secretaria grande, ela cuida, né, de estruturas administrativas, né, do funcionamento da prefeitura, né? Então nós temos lá basicamente 3 superintendências, né? A Superintendência de Administração, a Superintendência de Recursos Humanos e a Superintendência de Tecnologia da Informação, né? Então podemos resumir assim que todo o funcionamento, na verdade, da prefeitura passa pela Secretaria de Gestão. Então, a atribuição dessa secretaria é mesmo fazer digamos, esse meio campo do trâmite, digamos assim, poderia dizer que ela tem uma função organizacional da máquina pública? Justamente nesse sentido. Ela tem, até pela sua estrutura de funcionamento, ligada à administração, às pessoas, né, aos recursos, né, e também a questão da tecnologia em si, né. Então, obviamente que ela provém, ela faz esse trabalho de prover, né, todos os serviços, né, para as demais secretarias, né, como também algumas outras secretarias também fazem, mas de forma diversa, né, e também os serviços para os cidadãos, né, de Santa Maria, né. O nome dela é a Secretaria de Modernização, de Gestão e Modernização Administrativa. Queria que tu relatasse um pouco para o nosso telespectador que acompanha o que já foi feito, por exemplo, na questão da modernização, para modernizar, por exemplo, a gestão e a administração aqui de Santa Maria, né? Que a gente sabe que é uma coisa muito recorrente, não só aqui em Santa Maria, mas nas prefeituras em geral e nas gestões em geral. Sempre essa busca da modernização, da eficiência, da eficácia. O que já foi feito aqui, as ações, né, e projetos que foram feitos nesse sentido de modernizar, de agilizar a gestão e a administração municipal? É importante essa tua pergunta, porque na verdade ela vem a esclarecer um pouco aquilo que a gente fala que está no DNA da Secretaria de Gestão, né? O nome ele é moderno, né? A Secretaria de Gestão, a gestão na verdade, ele é ligado ao bom funcionamento de todos os processos, né? Que envolvem, por exemplo, uma empresa ou a própria administração em si, né? A modernização ela nos impõe um desafio, né? Que é o desafio diário de vencer as questões que envolvem a burocracia, né? E poder fazer com que os processos eles caminhem de forma célere e com qualidade, né? Então, ao longo do ano, né, nós realizamos uma série de atividades voltadas para os servidores, entendendo que uma gestão pública eficiente, né, que possa trazer serviços, né, de qualidade para os cidadãos,
ela obviamente ela depende de uma boa gestão de pessoas, né? Então isso também é uma análise que as próprias empresas fazem disso, né? Então a administração pública mais moderna, né, ela precisa estar, né, alinhada às melhores práticas de gestão de pessoas. Então, nesse sentido, ao longo desse ano, nós desenvolvemos uma série de atividades de capacitação dos servidores, né, atividades voltadas para o servidor. Agora, no mês do servidor público, agora que passou, nós realizamos também uma série de atividades voltadas para o servidor, né. Então, ações envolvendo a saúde do servidor, né, também o portal do servidor, que nós inauguramos recentemente. O portal, ele é uma ferramenta que ele espelha muito bem o que nós pensamos em termos de administração, desburocratização e modernização, porque esse portal, na verdade, ele foi criado pela Secretaria de Gestão, né? Ele tem o objetivo de dar mais uma transparência nessa relação também, né? Justamente, na verdade, ele estabelece um canal, né? Um canal da gestão, né? Com os servidores, né? E através desse canal ali no portal, o próprio servidor ele pode fazer uma série de solicitações, né, para a Secretaria de Gestão, como a folha, o ponto, né, diversas questões que envolvem o dia a dia do servidor, né, para que isso não seja feito mais de forma em papel, né, seja feito de forma apenas online, né. Também nesse ano nós inauguramos também a Central de Veículos, né. A Central de Veículos é um sistema moderno, né, onde todos os veículos, na verdade, passaram a estar centralizados na Secretaria de Gestão, todos os veículos de todas as secretarias, com o objetivo de poder adequar melhor os recursos e a utilização tanto dos servidores quanto também os gastos, né, que envolve, né? Então, e é um processo completamente online, né? Não existe papel nenhum. Então, tanto em relação ao portal quanto em relação à Central dos Veículos e vários outros processos que têm sido feitos pela Prefeitura, nós estamos adaptando e realizando eles para que eles se tornem naturalmente digitais, né? Então, nós estamos estabelecendo também uma cultura nesse sentido junto com os servidores, né? Visando a informatização e a desburocratização. De forma geral, também nós estamos buscando, isso também é uma situação importante que nós podemos colocar, o SEI, né? O SEI é o Sistema de Informatização dos Processos, né, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né, que ele acaba com o papel, né? Então, ele é utilizado por vários ministérios, né, e por várias cidades grandes do país, né, e ele tem justamente essa missão de desburocratizar, acelerar, agilizar e dar maior transparência, porque através também do processo completamente eletrônico, né, que nós sabemos que é um desafio implementar, mas nós estamos caminhando nesse sentido, né, ele vai trazer uma nova realidade para todos nós. Uma realidade de transparência, né, tanto para os servidores quanto também para o público, para a população em si, quanto também de modernização. Agiliza, né? E também a questão do meio ambiente, né? Diminuindo a utilização do papel, isso tem um reflexo direto no meio ambiente. Com certeza. Não só a questão do meio ambiente, mas tudo envolve custos, né? Também numa ação inovadora que foi pensado também nesse ano, está sendo realizado, é o plano, né, da sede administrativa de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Então, através desse plano, tem uma série de orientações e diretrizes ali que envolvem a diminuição do papel, né, a valorização da questão ambiental, né? Então, tudo são ações, na verdade, que estão sendo pensadas, estão sendo realizadas, né, com esse objetivo de poder tornar a máquina pública mais eficiente. E nessa questão da digitalização, por exemplo, dos processos, né, a gente aqui na Câmara tem, né, um sistema também, né, para servidores, enfim, agilizar esse processo interno, né. Não tem uma resistência, assim, por exemplo, de sair do papel? As pessoas ainda têm essa resistência na prefeitura? Tu tem notado uma resistência nesse sentido, por exemplo, de sair do papel da questão física? As pessoas não têm um medo, assim, de não ter mais a questão física, ser tudo online? Isso não gera uma insegurança também nas pessoas nesse início? Porque é uma mudança de cultura, né? Essa insegurança, ela é normal no início, né? Todo e qualquer processo que envolva uma mudança de realidade, uma quebra de paradigma, né, desse nível, né, obviamente que traz uma série de questionamentos, dúvidas, né, e desafios a serem vencidos, né. Mas é como eu falei, ao longo desse ano 2019 tem sido realizados diversos treinamentos, né, para os servidores nesse sentido, treinamentos de atendimento, treinamentos de protocolo, né, visando o bom atendimento ao munícipe, né, e treinamentos também visando o melhor fluxo, né, na verdade, dos processos internos da prefeitura, né? Então, obviamente que com o tempo, ocorrendo
cada vez mais a capacitação e esse treinamento para os servidores, se objetiva que esses servidores tenham mais condição de prestar um serviço de melhor qualidade. Resistências, elas acontecem, é natural, fazem parte do processo. Mas, de uma forma geral, tem sido muito positiva, né, essa análise por parte dos servidores, porque nós percebemos que os próprios servidores desejam isso. Né? Então, os próprios servidores entendem a necessidade de se buscar novas ferramentas, né, até para que o trabalho delas, né, se torne um trabalho melhor e mais fácil, né, de ser realizado, um trabalho menos burocrático, menos moroso, né, de forma mais eficiente e com mais qualidade. Toda mudança de cultura gera no início um impacto, isso é natural, né? Então é normal, mas eu acho que a sociedade tem que evoluir. Eu acho que essa questão ambiental de agilização é uma evolução. A secretaria, a prefeitura já tem uma estimativa, quando tiver a pleno funcionando, por exemplo, esse projeto, quanto vai gerar economia, né? Por exemplo, com o gasto que era feito em papel, que não será mais. Quanto isso vai gerar de economia para o município? Já tem uma estimativa? Na verdade, nós estamos estimando ainda, né, esses valores e ao longo do tempo também, isso é importante que seja dito, nós temos trabalhado muito fortemente na readequação dos contratos. Né? Então, né, os contratos, sempre é possível buscar, dentro da relação jurídica estabelecida, uma maior eficiência e uma maior qualidade. Né? Então, essa relação com os fornecedores, né? E mesmo a questão contratual que envolve a necessidade de tu buscar melhores formas de gerir e fazer mais, né, com um custo mais baixo, né, são os desafios que se impõem. Então, nós estamos ao longo do ano fazendo várias adequações nesse sentido, como forma de melhorar, né, e obviamente que já prevendo, né, de que forma também nós passaríamos a ter essa mudança de forma mais efetiva quando ocorrer, né. Obviamente que nós estimamos que vai ser um impacto significativo em termos de recurso, né. Ele vai envolver uma série de questões, né, para nós, né, que obviamente esse dinheiro não vai mais precisar ser gasto. Né? Então, nós estimamos que com esse dinheiro sendo economizado, obviamente ele vai poder ser colocado de uma forma mais efetiva em outras atividades. Né? Sim. Nós conversávamos nos bastidores, né, antes do início do programa, que uma das grandes funções da secretaria, né, que tem várias funções, né, é ser essa porta de entrada da documentação destinada à prefeitura, né? É uma das funções. Queria que tu dissesse assim para nós, isso deve ser uma coisa que demanda muito tempo de vocês, deve ter uma equipe somente, né, para isso, né? E também fazendo duas perguntas em uma. Hoje, quantos servidores tem a secretaria, né? E esse número que tem hoje é suficiente para toda essa gama de frentes que a secretaria atua? Olha, assim, na verdade, a questão da documentação, né, ela é algo extremamente importante. Né? Nós sabemos em que pese a necessidade de se estar avançando nos novos processos, né, do cuidado que se tem que ter em relação aos documentos. Né? E sim, nós temos toda uma equipe, uma estrutura montada para isso. Né? Essa estrutura, na verdade, ela é composta dentro da Superintendência de Administração, né? E nós temos, por exemplo, dentro da Superintendência de Administração, uma coordenadoria legislativa, né? Então, da mesma forma, vamos dizer que a Câmara de Vereadores, né, faz seu trabalho legislativo, né? Nós temos como se fosse uma mini Câmara, vamos dizer nesse sentido, né? Dentro da Superintendência de Administração, né? Então, ela faz esse fluxo também da documentação, né? Que envolve, por exemplo, a relação com a Câmara de Vereadores, né? Então, os ofícios que são encaminhados para cá e para lá, os projetos de lei, né, que eles vêm e vão, né, então toda essa relação que é estabelecida. Vai bastante coisa daqui para lá, né? Sim, vai bastante coisa, né, e isso é uma coisa importante, Matheus, que a gente também tem conversado com a presidência, né, da casa, nesse sentido, né, para que nós possamos de forma integrada, né, propor soluções para poder reduzir o gasto com papel, melhorar a comunicação. Então, ao longo do ano também nós temos realizado uma série de conversas nesse sentido e também, em breve, também a gente deve ter algumas iniciativas para colocar de forma a facilitar e melhorar esse fluxo. Né? A questão dos servidores, obviamente que nós sempre trabalhamos com a necessidade de ter ou não, né, mais servidores, né? Porque falar em quantidade não é necessariamente qualidade, né? A quantidade que nós temos hoje de servidores, elas são
suficientes, vamos dizer assim, para atender o que a gente precisa, mas obviamente que, né, ao longo do tempo, conforme a necessidade, nós estaremos sempre buscando, né, mais servidores de forma qualificada também para poder integrar o quadro. Nesse sentido também acho que é importante colocar o concurso público, né, o concurso público ele está em andamento, né, o concurso público ele está na fase da habilitação técnica, né, ou seja, nós prevemos que até o final do ano, início do ano que vem, muito provavelmente nós teremos a continuidade dele com a prova, né, por assim falar. A realização da prova no final desse ano, início do ano que vem. Provavelmente no início do ano que vem, né, pelo andamento que nós temos, né. E esse concurso público é um dos pilares que nós imaginamos em termos de gestão, porque ele é um concurso amplo, né, ele é um concurso para cargos na área da saúde, para cargos na área da administração, para cargos IPASP, na área da educação e também para o Instituto de Previdência e Saúde, o IPASP, né? Então, é um concurso que ele vem, sim, para prover algumas necessidades que, obviamente, hoje as secretarias têm e demandam pessoal nesse sentido. Ao total, serão quantas vagas? Já tem fechado o número de vagas? Não, as vagas nós vamos fechar num segundo momento, né? Assim que tiver fechada essa fase da habilitação, e nós vamos estar informando. A banca não foi escolhida ainda? Ainda não. Nós estamos ainda na fase da habilitação técnica das empresas. Das empresas para participar do certame. Do certame para ver quem vai aplicar a prova, a empresa que vai aplicar a prova. Isso mesmo. Bom, então uma boa notícia aí para a sociedade santamariense, né? Com certeza. Até o final do ano, e mais provável início do ano que vem, está saindo aí, né, a prova para o concurso, né, para a Prefeitura de Santa Maria para vários cargos. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos para o segundo bloco do Retrato Público de hoje, conversando com o secretário de Gestão e Modernização Administrativa, Marco Antônio Mascarenhas. Não saia daí, a gente volta em seguida. Hoje vou dar uma dica para você que quer ter uma boa alimentação e ter um peso saudável. Você sabia que uma boa alimentação começa com uma boa noite de sono? Isso mesmo, as pessoas que dormem mal ou dormem pouco, elas acordam mais cansadas, com falta de energia e por isso pensam que comendo mais vão ter a energia que precisam. Quem não dorme bem tende a comer mais no dia seguinte e começam normalmente o dia com um café da manhã com mais gorduras, com alimentos que não são saudáveis. Então, para você que quer começar o dia disposto para fazer sua atividade física e também para fazer boas escolhas alimentares, comer alimentos que vão te dar saúde, preste muita atenção na sua noite de sono. Você deveria dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite. Eu fiz 6 meses de curso, mas por mim teria feito mais. A gente nem vê o tempo passar. Consegui realizar o sonho de morar fora e ainda melhorar meu inglês. Fiz amigos pra vida toda. E voltei pro Brasil, mas já fui visitar os amigos que fiz fora. Tô planejando a próxima visita porque sou dessas. Bom que agora tá bem mais fácil de renovar o passaporte, então já é meio caminho andado. Eu acho que quase todo mundo tem que ter uma experiência de morar fora.
ele informa esse desenquadramento dentro do portal, automaticamente o portal já se comunica com a Receita Federal. Se ele desenquadrou, ele tem que ir a uma junta comercial para mudar a sua configuração jurídica aí. Estamos de volta com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje estamos conversando com o secretário municipal de Gestão e Modernização Administrativa, Marco Antônio Mascarenhas. Secretário, fechamos o primeiro bloco com uma boa notícia, né? O senhor falou da previsão aí para a realização do próximo concurso público, né? Sim. O senhor acredita que até o início de 2020 a prefeitura estará realizando esse novo concurso público. Mas também nós temos concursos que estão o prazo vigente ainda. Sim. E a prefeitura recentemente nomeou, né, uma médica, 5 enfermeiras e 3 professoras aprovadas em concursos públicos anteriores. Sim. Então a prefeitura ainda segue chamando aprovados em concursos anteriores para suprir algumas vagas na área da saúde, na área da educação. A educação teve, né, muitos professores, mais de 437 professores já foram nomeados. Claro, existem exonerações, né? Então não Sim. é esse o total que está de efetivo novo, Sim. mas 437 foram nomeados. Né? São mais de 400 novos professores, né? Em que pese esses mais de 400 não são necessariamente vagas novas, né? Algumas delas são reposições, obviamente, né? Mas você percebe nesse sentido, e isso nós temos dito, né, que a administração pública tem sido sensível, né, à necessidade de chamar, né, nomear novos servidores para aquelas atividades, obviamente, que estão carentes. Né? Então, nós não podemos deixar, né, as secretarias, né, à mercê de certas dificuldades pela ausência de servidores, né, para a prestação do serviço público. Né? Então, isso tem sido um motivo, né, de encaminhamento quase constante, né? E obviamente que diante do quadro, né, financeiro geral, né, do país, né, e do estado, obviamente que é sempre uma alegria, né, poder realizar concurso, poder pagar as contas em dia, honrar compromissos e chamar novos servidores, né? Isso demonstra o comprometimento da administração pública com uma gestão eficiente e com o equilíbrio das contas públicas, né? O senhor tocou num ponto muito importante, que é a questão orçamentária, né, fiscal dos municípios, né? Eu queria saber como é que está a questão, por exemplo, da Previdência. Numa vinda recentemente, se não me engano, na Comissão de Orçamento e Finanças, o senhor acompanhou o secretário de Finanças, Matheus Froza, e aí numa entrevista concedida à TV Câmara de Santa Maria, o senhor falou que a Prefeitura estava aguardando, né, ao desfechamento da aprovação da reforma da Previdência a nível nacional, né, no Congresso, para depois a Câmara ver que a Prefeitura Municipal de Santa Maria ver que medidas iria tomar, né, na tentativa de melhorar a situação, né, das contas da Previdência Municipal. Queria saber como é que está essa situação. Ontem, né, nós tivemos a aprovação no Senado da PEC paralela que inclui estados e municípios nessa reforma da Previdência. A tendência é que semana que vem sejam votados os destaques e de repente já seja aprovado em segundo turno, né, uma previsão. Queria saber como é que o município está trabalhando com essa perspectiva, como é que vai funcionar isso, o que vai afetar, digamos assim, em alíquota para o servidor, qual é o panorama? Esse é um tema extremamente importante, né? É um tema extremamente importante não só pela conjuntura em si, da reforma da Previdência que ela traz, né, para o país e também para a cidade de Santa Maria, obviamente, mas também para toda a análise, né, orçamentária, né, no que compete a nós, a questão do déficit atuarial que nós temos e que tem sido motivo, na verdade, de discussão e de muita informação, acredito que da nossa parte, de forma muito transparente ao longo desse ano. Né? Então, ao longo desse ano, obviamente que nós estamos empenhados, né, em
vencer, vamos dizer assim, né, esse desafio de tentar, né, reequilibrar, né, o sistema ou dar uma melhor gestão, né, para o sistema previdenciário municipal, sem obviamente prejudicar os servidores, ou pelo menos, né, ao menos, obviamente, ter sempre em mente essa necessidade de se preocupar com uma previdência adequada também, né, e saudável para os servidores, né, porque obviamente que também nós temos que ter essa preocupação. Agora, em relação à questão isso existem 2 pontos, né, em relação à questão da reforma da Previdência, sim, ela está avançando em âmbito nacional. Do ponto de vista municipal, né, nós estamos acompanhando, né, vendo, na verdade, quais são os parâmetros que vão ser definidos, né, para nós, né. Existem regras gerais estabelecidas na reforma da Previdência em si, que elas vão, de alguma forma, impactar para nós aqui. E existem reformas um pouco maiores, na verdade, que elas vão se realizar num segundo momento, provavelmente, com a aprovação não da PEC paralela, né. A PEC paralela, como tu falaste, ela está em tramitação no Senado Federal. Ela foi uma saída, vamos dizer assim, uma questão política encontrada pelo Senado para poder avançar na questão dos estados e municípios, tendo em vista que na redação original, na reforma original, não se conseguiu avançar, não se conseguiu um acordo nesse sentido, né? Na PEC paralela, obviamente, ali tem uma questão muito particular, né, e muito específica, que envolve os estados e municípios no que tange a autoaplicação, né? Então, no texto ali, como ele está previsto, obviamente, a partir do momento em que houver a sua aprovação, caberá aos estados, na verdade, né, enquanto federação, né, nesse sentido, né, poderem aplicar as regras, né, ali colocadas, ou seja, e ali as regras, então, se elas forem aprovadas, elas já vão ter validade automática para os municípios, né, o qual compõe, né, aquele estado, né? Então, depois de aprovada no Congresso, porque depois do Senado, essa PEC ela vai para a Câmara. Justamente. Ela tem que ser aprovada na Câmara. Depois de aprovada no Congresso, caso seja aprovada, ela iria para a Assembleia, teria que ser aprovada na Assembleia Legislativa e essa aprovação valeria automaticamente para os 497 municípios do Rio Grande do Sul, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Essa é a regra, é isso que está colocado ali, estabelecido ali. É bom dizer, e por isso que eu falei inicialmente que isso está sendo pensado em 2 formas, porque aquelas situações que envolvem previdência e que nos compete fazer as alterações, fazer o planejamento e já organizar da nossa parte, nós já viemos fazendo, já desde o ano passado, quando nós encaminhamos um projeto de lei e foi aprovado pela Câmara de Vereadores a reforma das pensões, né? Uhum. Então, obviamente que hoje o servidor público municipal ele já não se aposenta mais da mesma forma como era antes, então isso já foi adequado ao texto normativo federal, né? E recentemente também algumas outras mudanças, né, no texto que nós fizemos aqui em âmbito municipal também, como a alteração da alíquota patronal, né? Uhum. Recentemente isso tudo foi feito para que haja um impacto mais positivo, vamos dizer assim, né, nas contas públicas, né, e possa trazer um melhor equacionamento no equilíbrio atuarial. Essa alíquota aumentou de quanto para quanto? 18 para 22, né? 4%. Isso, a alíquota patronal, né? Uhum. É a alíquota que o executivo paga. Banca, sim. E por que foi feito isso? Por 2 motivos. Uma é que, em que pese parecer contraditório o Poder Executivo aportar mais dinheiro na Previdência reclamando que não tem dinheiro, né? Na verdade, através dessa alteração da alíquota para 18% para 22%, isso nos permite utilizar, né, algumas outras verbas, ou seja, nós conseguimos, na verdade, aplicar alguns outros recursos oriundos de outras fontes, recursos federais, também, né, na Previdência, ou seja, como forma de tentar diminuir aquilo que o município coloca na Previdência pelo seu caixa único, né? Então, que é um valor bem significativo, né? Anualmente, esse ano está previsto quase 60 milhões, né, de reais, né? Nós temos dito que esse dinheiro, obviamente, se ele tivesse sido melhor pensado, talvez num outro momento, ou readequado, nós não chegaríamos talvez nessa situação hoje. Então, o Executivo se preocupa, obviamente, que com esse dinheiro é o dinheiro que falta, né, muitas vezes para realizar uma capacidade de investimento um pouco maior, né? Então, o município acaba tendo que buscar outras formas de custeio, de financiamento da própria máquina pública, né? Porque nós temos essas questões a serem enfrentadas. Recentemente nós estivemos numa reunião com o IPASP tratando da questão da nova alíquota,
né, ou melhor dizendo, novo cálculo atuarial, né, o cálculo atuarial ele é estabelecido anualmente, né, e agora nós estamos discutindo então as premissas que vão ser utilizadas nesse novo cálculo atuarial. A partir dessas premissas nós estamos então discutindo de que forma, né, essas mudanças vão impactar na Previdência, tanto as reformas na legislação municipal que foram feitas, bem como também aquelas que vão advir ainda da nova reforma da Previdência. Hoje o servidor municipal contribui com uma alíquota 11%. de 11%. Isso. Então existe a possibilidade dessa alíquota depois Isso já está na reforma, aumentar. a alteração da alíquota, a Seria majoração automático. para 14% de forma então o automática. aumento seria para 14% Isso, automático, de forma automática. caso seja aprovado. Isso mesmo. Outra questão envolvendo os servidores, mas não diretamente a Previdência, e sim a saúde, é a questão do IP, né? Nós tivemos recentemente um debate muito grande aqui na Câmara, o senhor vem várias vezes aqui falar sobre esse tema, que é a questão da implementação do IP Saúde aqui para os servidores do município. Foi oferecido, foi um período, se não me engano, em agosto, julho e agosto, para os servidores preencherem a sua intenção de aderirem ao IP. Queria saber o que avançou, como é que está essa situação hoje? A nossa relação com o IP ela é feita no dia a dia, né? Então nós temos uma relação muito próxima com o IP, no sentido de buscar o IP para Santa Maria, né? Isso é um compromisso, né, que foi traçado e obviamente que existem algumas etapas ainda a serem vencidas, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, ou seja, essa consulta, na verdade, que foi feita recentemente após o encaminhamento da documentação que nós fizemos para o IP, né? Ela, na verdade, ela vem com o objetivo de estabelecer a alíquota para Santa Maria. Então, pela lei do IP, a alíquota para os municípios ela não pode ser menor do que 13,76%, ou seja, a alíquota mínima, né, para os servidores de qualquer município que venha aderir ao IP tem que ser uma alíquota maior do que isso. Né? Daí para cima, é a partir daí. Isso, pela questão, obviamente, do equilíbrio, né, do funcionamento do Instituto, né? Então, o que você tem hoje? No ano passado, na verdade, hoje está sendo discutido juridicamente essa questão do IP, tendo em vista que no ano passado, quando houve a alteração, né, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação, obviamente, ela discutiu a constitucionalidade da lei do IP em relação à Constituição Estadual, né? Avançou essa discussão jurídica, né, e avançando, obviamente, também o IP entendeu, o governo do estado entendeu, pela necessidade de encaminhamento de um projeto de lei, né, para a Assembleia Legislativa para poder alterar a Constituição Estadual. Então, obviamente que nós dependemos ainda dessa alteração legislativa, né, que deve ocorrer ainda esse ano, para que nós possamos fazer adesão ao IP. Tá certo. Estamos chegando ao final do programa, mas antes eu queria perguntar a tua opinião enquanto secretário de gestão, né, e também assim olhando para o município de Santa Maria hoje, né. Recentemente o governo federal encaminhou para o início da tramitação no Senado alguns pacotes, PECs, né, que precisam ser projetos que precisam ter alteração constitucional, né, a votação de 2/3 por 2 vezes, tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados. Cada uma das casas legislativas. Cada uma das casas, que é o que exige a alteração, né, da emenda da Constituição, são emendas à Constituição. E um desses 3 grandes pacotes que o governo federal encaminhou para o Senado trata da questão da possível extinção de municípios pequenos, né, que não tenham uma receita superior a 10% da sua despesa. Né? Esses municípios, segundo o que diz a lei, de forma bem objetiva, assim, seriam incorporados por municípios maiores. Aqui, na nossa região, né, Santa Maria é cercada por vários municípios, né, com menos de 5.000 habitantes. Claro, não estou entrando na questão orçamentária desses municípios. Sim. Mas eu queria, de forma geral, assim, como tu analisa isso? Isso pode ser positivo? Será que os municípios pequenos vão querer deixar de ser municípios pequenos? E para os grandes, será que é negócio abarcar toda uma estrutura de um município que está mal das pernas? Como tu vê essa situação? Olha, na verdade, isso é uma questão que, em termos de aspecto nacional, vamos pensar assim,
se imagina que o que está sendo planejado é uma redução de custo, né? Uma readequação talvez necessária. Né? Talvez necessária. Se a gente colocar, algum critério tem que ser estabelecido, né? Com tantos mil habitantes ou não, né? Obviamente, né? É sabido, né? É sabido que muitos municípios ao longo do país, obviamente, eles não se autossustentam, né? Então, não se autossustentam e dependem necessariamente, quase que exclusivamente, vamos dizer assim, do encaminhamento de verbas, né? Verbas federais de outra origem para poderem se manter, né? Então, isso obviamente que não é um funcionamento adequado, né? Isso deveria ter sido pensado lá atrás, né? Talvez, né? Na autonomia, né? Na emancipação, na verdade, desses municípios, né? Agora, obviamente que, do ponto de vista dessas cidades, né? Que obviamente elas poderiam, né? No caso de Santa Maria, né? Fazer parte novamente da cidade, né? É óbvio que do ponto de vista delas não é o melhor caminho, né? Não é o melhor caminho, tendo em vista que elas já têm a sua independência, elas já têm a sua autonomia consolidada, e isso repercute, né, na população de uma forma bem complexa, né? Então não é algo tão simples, né, de ser pensado e ser efetivado, né? O impacto que isso gera é a mudança de uma série de questões na vida desses cidadãos, né? Então, obviamente que do ponto de vista da independência desses municípios, né, se apoia. Eu imagino como seja importante, na verdade, a autonomia deles, né? Agora, do ponto de vista financeiro, né, o que está sendo pensado, imagina-se que seja alguma coisa nesse sentido. Obviamente que para nós, né, enquanto município, bom, se vierem esses municípios para nós, obviamente que vão ser bem-vindos, né? Obviamente. Agora, nós temos que respeitar e eu imagino que até certo ponto seria até um retrocesso, né, em relação a alguns municípios aqui, por exemplo, pontualmente, que nós conhecemos aqui, que nós sabemos a realidade deles. Né? Então, isso é uma questão muito mais complexa, na verdade, né, de ser pensada, não é tão fácil de ser resolvida, e acredito que essa reforma que está sendo pensada, em que pese talvez esse ser um item, talvez o item, né, que gere mais discussão, né, existem outros instrumentos importantes que também demandam uma atenção, né, Claro. E uma análise por parte, né, de todos os municípios envolvidos, né. Foi aberto agora o processo, né? A gente torce que tenha um amplo debate para ser escolhidos os melhores caminhos, né? Com certeza, acredito que o caminho é justamente esse, né, é debater, discutir, verificar as alternativas, o que se ganha, o que se perde, né, acredito que o caminho é justamente esse, né. Tá certo, secretário. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Matheus. Obrigado aí pela oportunidade, né, pelo tempo de vocês e para que a gente pudesse vir aqui conversar um pouco mais e explicar sobre o funcionamento da Secretaria de Gestão e da Administração Pública Municipal. Então, muito obrigado. A TV Câmara está de portas abertas. Muito obrigado mais uma vez. Gostaríamos também de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e também agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público.